Olá, meus irmãos, passando aí hoje, nesse domingo, Pentecostes, festa de Pentecostes, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado, esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 20, versículo 19 ao 23. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Pessoal, o Evangelho de hoje é de fato maravilhoso. 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, então no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes, que teve origem na festa judaica da oferta das primeiras espigas, mais tarde, unida à recordação da aliança no Sinai, e depois se tornou a festa das semanas, que acontece 7 semanas depois da Páscoa, ou 50 dias. Daí em grego a palavra Pentecoste. Então, São Lucas faz coincidir o Pentecoste cristão no dia dessa festa com a imagem clássica da teofania, ou seja, a manifestação de Deus. Falar em línguas ou ouvir cada um em sua própria língua faz pensar em uma comunicação entendida por todos. Então a língua dos apóstolos se torna universal, diferente de Babel, quando as línguas foram causa da dispersão dos povos. Então, a lista dos presentes, Oriente e Ocidente, dá impressão de diversidade e pluralidade, além de uma abrangência universal trazida pela salvação de Nosso Senhor. Então, no Evangelho, um grande dia se estende até a nova Páscoa. Os discípulos estão com as portas fechadas por medo, devido ao relacionamento com o sentenciado. Jesus põe-se no meio deles, indica um novo estado de seu corpo em uma presença nova e permanente na Santa Igreja. O medo é vencido pela saudação da paz pascal. A dúvida e o desânimo são vencidos com a sua identificação das mãos e do seu lado. Ressurreto não morre mais. Ora, a alegria retorna à vida dos discípulos. Jesus lhes concede 4 dons: a paz, a missão, o Espírito Santo de Deus e o poder de perdoar os pecados. Esse sacramento tão maravilhoso da misericórdia de Deus, que é o sacramento da penitência. Aqui, uma grande mudança, um verdadeiro milagre acontece. Os discípulos recebem o poder de perdoar, poder que era só de Deus. Conforme São Marcos 2,17, quem pode perdoar pecados senão Deus? Com a presença e assistência do Espírito Santo, os discípulos agora são continuadores da missão do próprio Jesus, em nome da Igreja, inclusive no que se refere ao perdão dos pecados, age então em persona Christi. O gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos lembra o Gênesis, a criação do homem, quando
sopra sobre eles o hálito da vida e também a ressurreição dos mortos. Esse soprar, essa presença de Deus será permanente na Santa Igreja até o fim dos tempos. Assim Jesus aparece como o artífice da nova e definitiva criação, não mais a adâmica que caducou no pecado e passou, mas a crística que se santifica pela graça de Deus. Por meio do Espírito Santo chegaremos ao Pai. Ora, então sua missão é transmitida agora à sua igreja nascente, que a prolonga na história. Ele prepara o encanamento com a sua vida, com a sua pregação, com sua morte e com a sua ressurreição. Agora, em Pentecoste, abre os encanamentos e jorra a água do Espírito. O Espírito Santo vem agora como um fogo abrasador. Agora, atinja a todos. Hoje, por meio do sacramento do batismo e da confirmação. Esse Pentecostes na igreja, desde a igreja primitiva até nos nossos tempos, o Espírito Santo tem agido. E é preciso que saibamos, é preciso pedir o Espírito Santo diariamente, para renovar em nós esses dons todos, que o Espírito Santo vai dando para toda a sua igreja de maneira complementar. Para isso, são enviados com a força do Espírito. Todo esse encanamento é aberto. O Espírito jorra por toda a igreja. Na cena, então, podem ser identificados traços litúrgicos. O dia do Senhor, presença de Jesus na comunidade, na igreja, reconciliação pelo perdão e recordação da paixão e do dom do Espírito Santo. Que maravilha para nós, para refletirmos que novos Pentecostes podemos identificar em nossa igreja hoje. Fica essa pergunta a cada um de nós. Muito bem. Deus abençoe você nessa festa do Espírito Santo, essa festa de Pentecostes. Afirmar como salmista no Salmo 104. Se envias, porém, o vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.